Bora falar um pouco sobre os principais momentos do filme. O primeiro momento do filme, assim, que é mais importante para o contexto da história, é o aparecimento do vilão, que é o Trax. Ele aparece depois do dono do corpo comer um ovo. Ele vem para a boca e lá tá um barco de saliva capturando os restos, e ele está dentro de um resto desse. Aparece e já começa a colocar o terror. Joga um dentro do sugador dele e o outro ele toca e termina matando. E incendeia o barco e joga pela, pela garganta. O segundo ponto importante do filme é onde Osmosis Jones, que é o principal personagem do filme, encontra Drix, que futuramente vai ser o seu parceiro para salvar o corpo. Drix é um antigripal ingerido pelo dono do corpo. Chegou ao estômago e lá o Osmosis Jones foi recebê-lo. O terceiro fato mais importante do filme é o momento em que Osmosis Jones chega ao local da febre, no caso da garganta, mas Drix vai resolver o problema, por enquanto que Osmosis Jones fica olhando. Aí pergunta o chefe lá, que estava responsável lá, e veio o barco de saliva lá no canto. E disse que foi uma coisa normal, mas Osmosis Jones desconfia que isso não é normal de acontecer e vai dar uma olhada. Lá ele encontra um vírus em que está falando muito nervoso sobre Trax, que é o vilão do filme. Aí vem Drix e congela ele, acabando com as provas de Osmosis Jones. A quarta parte importante do filme é quando Osmosis Jones e Drix vai até o nariz, em que lá estão em cima da barragem de mucosa e vê os neurônios trabalhando para combater o pólen de entrar, pois o corpo é alérgico ao pólen. Aí, logo em seguida, o Osmosis Jones vê um coisa de pólen vindo, pega, brinca com ele e termina deixando passar, assim causando um espirro. Ao causar o espirro, ele se deita no chão e passa. Logo em seguida chega Trax e faz com que a barragem estoure. A barragem estourando, Drix pula lá embaixo e tenta fazer com que a barragem não estoure. A barragem termina estourando e causando escorrimento de excreção pelo nariz do corpo. Assim, Drix se torna herói e Osmosis Jones vilão da história. O quinto ponto mais importante do filme é quando Osmosis Jones e Drix entram em uma reunião dos vilões do filme, que é o Trax, em que lá descobre seus planos e causa uma confusão extrema, fazendo com que uma espinha estoure e caia na cara da professora da filha do Fred. Outra parte importante é quando o Trax ele executa o seu plano e pega a célula linear que controla a temperatura do corpo, assim desestabilizando o corpo e causando uma alta temperatura no corpo, fazendo com que a temperatura se eleve cada vez mais. A sexta parte mais importante do filme é após os Osmosis Jones ser despedido da polícia e o Drix ser mandado embora do corpo. O Drix já estava na bexiga, indo embora, quando os Osmosis Jones foi atrás dele para terminar a missão de salvar o corpo de Trax. Contou uma historinha muito bonita lá, os Osmosis Jones, e o Drix terminou voltando para terminar o serviço e salvar o corpo.
Falar um pouco agora sobre os pontos que o filme Osmose Jones precisa melhorar. O principal ponto em que o filme Osmose Jones precisava melhorar é o fato do vírus se encontrar livre no organismo. Em prática, um vírus para estar vivo ele precisa de uma célula, pois é um parasita intracelular obrigatório, ou seja, precisa de uma célula para sobreviver. Outro ponto que precisa melhorar é que a febre no filme é mostrada como causada pelo vírus. Na cena que está passando aí atrás, que é um barco de saliva caindo pela garganta. Na prática, a febre é uma resposta inflamatória do nosso corpo,